Sejam todos muito bem-vindos. Quero desde já dar os meus parabéns para todos os papais que estão aqui, aqueles que vão chegar também. Sintam-se abraçados por todos nós, que Deus abençoe vocês tremendamente. Amém? Eu quero começar lendo o Salmo 107 junto com vocês. Aqueles que estiverem com a Bíblia por aí, por favor, abram. Se não me escutem, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Prestem atenção. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Senhor Deus, nós te louvamos, porque nós somos esse povo. A nossa alma já foi sedenta. A nossa mente, o nosso coração, eles já foram vazios, Senhor. E nós já tivemos muitas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti nessa noite de culto. Nós queremos adorar a Ti, nós queremos cultuar a Tua presença e Te louvar, porque nós encontramos guarida em Ti. Hoje, a casa, o lugar da nossa habitação é o Teu altar, Senhor. É a Tua presença. E nós queremos Te louvar, agradecidos por isso, Senhor. Porque Teu Espírito Santo nos acompanha dia e noite. Não há nada, Senhor, nada que possamos acrescentar nas nossas vidas, mas nós temos a Ti, Pai. E sempre, sempre que a angústia quer bater na nossa porta, que a ansiedade, o medo, as preocupações querem chegar, nós sabemos em quem temos crido e sabemos que o resgate foi feito e por conta do sangue de Jesus, hoje nós temos acesso ao Teu trono de graça, de poder, de abundância da Tua vida sobre nós. E por isso nós suportaremos, Senhor, todo esse tempo, toda a provação. E na nossa boca, na nossa mente, que haja sempre um cântico de louvor, um cântico de adoração, que as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração, todo o nosso ser, tudo que fizermos, Senhor, seja dentro de pandemia, seja fora de pandemia, mas tudo que fizermos, desde a nossa motivação, adore o Teu nome, como embaixadores de Jesus sobre essa terra, que tudo em nós venha glorificar a Tua santa presença, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, graças a Deus, porque nós somos esse povo. Salmo 107, de 1 a 9, para quem chegou depois. Um povo que encontrou guarida no coração de Deus. Ele nos encaminhou para uma cidade protegida. E essa cidade é a própria presença do Messias, Jesus Cristo, nas nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham o coração aberto e disponível para aquilo que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Ai, que delícia. Eu preciso dizer para vocês que vendo os carinhos de vocês aqui, meu Deus do céu, parece que, meu Deus, parece que faz anos que a gente não se vê. É uma alegria cada domingo que nós chegamos aqui e nós podemos, mesmo que remotamente, sempre que a gente pode ver vocês, dá para matar pelo menos um pouquinho da saudade, né? E dizer do nosso amor por cada um de vocês, que continua firme e inabalável, porque a nossa aliança, ela não é sustentada por um local físico onde nós nos encontramos. Nosso amor, ele é sustentado por uma aliança que é garantida pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Por isso ela é inabalável. E nós somos prova disso. A unidade que temos no corpo de Cristo, como congregação, como igreja de Jesus em Porto Alegre e região metropolitana, nós temos essa marca sobre nós. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados por nós, em nome de Jesus. Amém?
Amém. Nesse dia eu quero te convidar, nesse dia tão especial em que nós gostamos tanto de passar em família e desfrutar da mesa, do sofá. Eu quero te conduzir nessa noite, nesse momento, a cantar comigo uma música que é bem simples, que declara a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, sobre as nossas famílias, filhos. Eu quero te convidar e te conduzir a cantar sobre a tua vida e sobre a tua casa, a bênção do Senhor. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Diga amém. 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 Cante comigo novamente. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Mais uma vez, amém. 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 Declare amém. 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 Declare assim seja. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família, dos filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do meu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, pra entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo,
gerações, a família dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, a família dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia, amém, Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei areia do mar. Será que será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Meu bem, o que minhas mãos fizeram para ti? Meu bem, tua bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que eu perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que eu perdido foi, ouvirei de sua boca. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Meu bem, o que minhas mãos fizeram para ti? Meu bem, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus Ouvido agora. tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra
tem o melhor pra mim. E o que perdido, o que perdido não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que o candeeiro foi, ouvirei sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra nós. Um novo tempo Deus tem pra nós. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos essa convicção, Senhor, de tudo que foi perdido não se compara àquilo que Tu estás preparando para nós, Senhor. E por isso nós te louvamos. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Renan. Graças a Deus. Amados, eu quero lembrar vocês rapidamente que na quarta-feira às 10 horas nós temos o Cá Entre Nós. E eu quero dizer para vocês que nessa semana nós vamos para o 20º encontro do Cá Entre Nós. Vocês acreditam nisso? 20º encontro. Eu estou muito feliz com isso. E estamos cheios de ideias para os próximos momentos. Mas muito felizes porque o Senhor estabeleceu isso. Ele deu uma direção e pela graça dele nós conseguimos entrar nessa direção. E nós honramos o Senhor a cada dia que ele nos acompanha nessa caminhada. E no sábado continuamos com o encontro dos jovens, também conformados às 19 horas pelo Zoom. Eles sempre disponibilizam o link e é um momento onde eles também compartilham das vivências deles e da palavra de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus. Nós não estávamos, semana passada, estávamos num treinamento fantástico, num curso sobre família, muita coisa boa vindo por aí, graças a Deus, que estamos sempre nos renovando e buscando o entendimento, abrindo a nossa mente e os nossos olhos, discernindo qual é o tempo da igreja hoje, o que Deus tem para a sua igreja no tempo presente. Isso é muito importante, que nós estejamos sempre atentos a isso. Amém? Foi uma bênção. Nós não estivemos com vocês, mas o apóstolo Alexandre ministrou lá em Santa Maria, no culto da manhã e no culto da noite. Lá eles têm uma condição diferente dessa que nós estamos vivendo em Porto Alegre, dentro do distanciamento estabelecido, eles conseguem colocar lá no espaço dele em torno de 100 pessoas, então eles estão fazendo 2 cultos e foi fantástico, foi maravilhoso mesmo. Então nós tivemos uma discípula nova que foi integrada, que é a Marielle, já conversei com ela também, essa semana passada ela foi apresentada, e hoje não é dia de ceia, mas eu gostaria de apresentar sim mais uma família que vai se inserir nesse rebanho que o Senhor tem nos dado, Nexus IBN, e eu gostaria de apresentá-los, então, que eu já vi que estão aí, o Kleber, a Daiane e a Evelyn. É isso? Kleber Souza. Estou vendo que estão aí, todos enxergam? O Kleber, a Daiane e a Evelyn, eles são amigos do Rafa e da Eneida, eles vieram de São Paulo e estavam buscando uma direção do Senhor de onde congregar, e nós ficamos realmente muito felizes e honrados, Kleber, Evelyn e Daiane, pela escolha de vocês. E cremos que é o Senhor realmente que dirigiu. Vocês fazem parte a partir de hoje, então, dessa família chamada Nexus IBN. Eles estão participando da célula da Karine e do Marcelo. E nós queremos orar, abençoando a vida de vocês, recebendo, acolhendo nesse aprisco. Amém? Todos os irmãos concordam? Vamos recebê-los, então?
Estendam a sua mão profeticamente aí, em direção a eles, em nome de Jesus, para que eles estejam recebendo. O Senhor não depende da nossa proximidade física, a bênção do Senhor é eterna e com certeza ela rompe todas as barreiras. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa família que se achega neste aprisco no dia de hoje. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor, na vida de cada um deles, Pai. Obrigada porque tu conduziste quando eles saíram lá de São Paulo, chegaram em Porto Alegre, Pai. Obrigada, Senhor, pelos laços de amor com que eles foram acolhidos, pelo Rafa, pela Eneida, pelo Marcelo, pela Karine. E nós, da mesma forma, nesse momento, Senhor, como IBN, nós queremos acolhê-los nesse aprisco e, em nome de Jesus, lançar sobre eles a tua cobertura a partir de nós, lançar sobre eles a tua bênção, Senhor, e profetizar sobre eles um tempo de prosperidade, abundância na tua presença, sobre a sua casa, sobre a saúde deles, Senhor. Livra-os do mal, de toda peste e de setas que voam de dia e de noite, Senhor, que caiam por terra, mas eles estejam guardados debaixo da tua potente mão. Tu conheces os desejos e as necessidades do coração deles. Cuida, guarda, Senhor, que nós todos, como congregação, como parte da tua igreja na cidade, que nós possamos ser bênção, Senhor, na vida deles, em nome de Jesus, e que eles também possam ser participantes dessa obra que tu tens colocado nas nossas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, uma alegria para todos nós, tá bom? Eu quero agora passar a palavra para o apóstolo Alexandre. Shalom, queridos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Faz assim, ó, quem me ouve bem. Glória a Deus, que alegria a gente poder estar mais uma vez aqui juntos, adorando o Senhor e prestando a nossa adoração, nosso culto a Deus. Confesso a vocês que é uma delícia quando a gente dá uma saída e pode ver irmãos de outros lugares, mas eu vou dizer para vocês, é muito bom quando a gente volta para casa, quando a gente volta para a família. E hoje nós estamos aqui na nossa família, chamada IBN Porto Alegre, ou Nexus IBN Church, como temos agora adotado essa marca ministerial. Então, eu quero dizer para vocês que é muito bom estar aqui com todos, viu? É uma alegria. E se você está feliz também, coloca no chat aí, diga eu, né? Eu gosto muito da participação de todos. Nós procuramos aqui de uma forma, olha, muitos colocando, de uma forma muito interativa participar. Confesso para vocês que já era para nós termos transformado esse nosso culto numa transmissão do Facebook ou numa transmissão do YouTube, mas eu confesso a vocês que ainda tenho um pouco de resistência com isso, porque acredito que o culto, ele precisa ter uma interação, nós precisamos nos olhar, né? Mas vai chegar o dia que vai ser inevitável para que mais pessoas também possam estar participando dessa reunião juntamente conosco, né? Hoje nós estamos aqui fazendo uma espécie de reunião fechada no Zoom, né? Claro que depois a gente publica, eu ainda não publiquei da semana passada, mas vou publicar nas plataformas aí, porque precisa um pouquinho de edição ali numa questão, mas provavelmente, amados, a gente vai estar publicando então da semana passada e de hoje também, e eu quero dizer a vocês que é uma alegria muito grande, então, a gente poder estar se vendo, pelo menos uma vez por semana, né? Há pouco, agora, minutos, eu recebi um banner aqui do Fernando falando que Porto Alegre é a única capital onde tem igreja fechada. Bom, a Bíblia diz que ri por último, ri melhor. Será que é isso, hein? Não, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que dessa pandemia política, talvez a gente nós sejamos os últimos mesmos a sair da pandemia política. Mas eu creio que a nossa vitória vai ser poderosa. Amém, queridos? Vocês concordam com isso? Quem concorda aí? Então, eu quero orar sobre esse tema,
para que Deus venha interferir na nossa cidade. Nós sabemos que nessa semana já houve uma admissibilidade num pedido de impeachment em relação ao nosso prefeito. E olha, parece que Deus tem senso de humor às vezes, porque a comissão processante, os 3 vereadores, o presidente da comissão e o relator da comissão são pastores. E o terceiro participante da comissão processante, que vai julgar o processo de admissibilidade, se realmente é causa, se realmente o prefeito cometeu alguma improbidade, alguma infração, né? Os 3 são evangélicos, sendo que o presidente é o vereador Hamilton, que nós conhecemos, e o outro é um pastor, e o relator dessa comissão também é um pastor. Então parece que Deus tem senso de humor. Ele colocou na mão da igreja decidir qual será, né, o destino da nossa prefeitura, porque nós sabemos que hoje, infelizmente, em todos os lugares, possibilidades, inclusive no nosso governo federal, toda atividade religiosa foi admitida, foi decretada pelo nosso presidente, que é uma atividade essencial, independente da corrente religiosa. Aqui no nosso estado, também o nosso governador Eduardo Leite também decretou que é atividade essencial. A nossa Câmara de Vereadores editou uma medida lá, uma lei, com votação de que, então, estabelecer uma legislação que a nossa cidade ela tem a atividade religiosa como a atividade essencial na nossa cidade. Porém, tem uma pessoa, né, que é o nosso prefeito, que pensa diferente do presidente, do governador e da Câmara de Vereadores. Então, eu não sei qual é o futuro, mas eu sei que nós precisamos orar sobre esse tema para que o Senhor nos dê graça e que nós possamos, em nome de Jesus, ter uma decisão que venha do coração dele, porque nós sabemos que é o Senhor que estabelece, mas ele também remove reis. Eu quero convidar o Rodrigão. Rodrigão, vou abrir teu microfone aqui. Por favor, ora. Oi, pastor. Para que Deus nos dê uma direção nessa questão aí e venha estabelecer. A Bíblia recomenda que nós devamos orar pelas nossas autoridades. Então, vamos orar, não queremos o mal do prefeito, mas queremos que a vontade de Deus se estabeleça. E se essa pessoa tem sido um impedimento no caminho da implantação do reino de Deus, nós sabemos que não é o homem que vai remover, mas é o próprio Deus. Então, nós temos que simplesmente, nesse momento, orar, agradecer e colocar na mão de Deus essa questão. Amém, Rodrigo? Cadê o Rodrigão? Ativa o teu microfone, Rodrigo. Pode ativar, Rodrigo. Deu um... Alô? Amém. Oi, pastor. Amém. Shalom. Pastor, pode repetir que eu tô sem o áudio aqui. Não, eu estou pedindo para você fazer uma oração, para nos levar desde a oração, por esse momento que a nossa cidade está enfrentando, né, de as igrejas fechadas, um prefeito que tem uma divergência política com relação a decreto federal, estadual, atribuindo a atividade religiosa atividade essencial, e também a nossa Câmara de Vereadores também votou uma lei atribuindo que a atividade religiosa é atividade essencial. Então, a única pessoa que pensa contrário disso é o nosso prefeito. E, nesse momento, ele está num processo aí onde foi admitida, né, o pedido de impeachment dessa pessoa. Então, nós temos que orar pela autoridade, independente de qual será o desfecho, nós não queremos o mal de ninguém, mas queremos colocar na mão de Deus essa questão. E eu te convidei para orar sobre isso. Amém. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo, Senhor, porque a Tua palavra diz que a tudo dai graça, Senhor. E nós Amém. sabemos que esse tempo, Pai, é um tempo de propósito, Pai. E nós não sabemos qual é o propósito, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. E Amém. eu entendo, Senhor, que nós, nesse
devemos orar pela cidade de Porto Alegre, Senhor. Devemos orar pelos nossos governantes, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pelo prefeito, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, através da sua mão poderosa, Pai. Amém, Pai. Colocando consciência sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus e sobre as pessoas que estão na volta dele, Pai. Que ele possa realizar uma gestão, Pai, indiferente, Pai, de religião, Senhor, indiferente de credo, Senhor, mas que ele seja uma gestão justa, Pai, para todas as pessoas, Senhor. Em Amém, nome Pai. de Jesus, não queremos ser discriminados, Senhor, de forma alguma, Senhor. Sabemos que a palavra diz que nós seríamos perseguidos, Amém. Senhor, mas nós lutaremos contra isso, Pai, através de orações, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai, através da Câmara de Vereadores, Pai, comprando a nossa causa, Senhor, abençoando aqueles, Pai, que estão na presidência, Pai, dessa comissão, Pai, de impeachment, Senhor, que o teu povo, Pai, possa sair vitorioso, Senhor, em toda essa contenda, Senhor, e que nós possamos, Pai, comemorar, Pai, logo, em breve, Pai, uma vitória, Pai, onde as igrejas possam se reunir, Pai, onde o teu povo possa se alegrar dentro dos templos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu acho que a Luizane está com o microfone aberto e eu não estou conseguindo fechar por aqui. E confere também, por favor, a Camila Correia. Se o microfone está aberto, por favor, feche, que está vazando o áudio aqui. Eu não sei por que não entrou aqui a opção de eu mutá-las, tá? Amém. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá, então. Queridos, então, primeiramente, eu quero parabenizar todos os papais nessa noite por esse dia abençoado, esse dia que nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu quero dizer a vocês que é feliz aquele que tem pai para dar um abraço. Infelizmente, meu pai já está com o Senhor, ou felizmente, porque um dia nós iremos nos ver na glória novamente, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, que um dia estaremos juntos novamente, mas nós sabemos que quem tem pai aqui na terra é um privilégio poder abraçar, poder estar junto, fazer um churrasco. Então, eu quero dizer para vocês que parabéns a todos, que vocês sejam, como já falei no grupo da igreja, sacerdotes, que vocês sejam aqueles que trazem uma direção clara, que são um porto seguro para a família, são aqueles que são usados pelo Senhor para cumprir a chamada, para trazer uma direção clara para as famílias, que o verdadeiro sacerdócio se estabeleça pela vida de vocês e vocês possam ser uma resposta firme, educando os filhos do caminho que eles devem andar, crendo que eles não se desviarão desse caminho, conforme a palavra nos ensina. Amém, queridos? Um beijo a todos e quero deixar, então, as minhas felicitações por esse dia. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Camila não está com o áudio conectado, ok. Vamos lá, então. Começando pela palavra de ofertas, abre rapidamente a tua Bíblia no livro de Números. E hoje eu fecho o 12º estudo sobre as 12 dimensões de prosperidade bíblica segundo a palavra de Deus, tá? Um estudo difícil, um estudo profundo, e na semana que vem eu pretendo revisar as 12 e trazer, e eu vou dar para vocês um resumo, uma bula de consulta, para vocês não esquecerem da palavra, né, da palavra original, do propósito, né, o objetivo e o que ela significa, tá? Na semana que vem eu quero trazer a vocês, quero distribuir isso para vocês, e também eu quero trazer a referência, tá? O material ao qual eu estudei para trazer isso a vocês, tá? Isso não saiu de mim, né? Esse material é um material que caiu nas minhas mãos. Primeiramente eu estudei todo ele, e aí depois de eu ter feito a minha verificação, né? Porque no aspecto teológico nós temos que ser bereanos, né?
ou seja, conferir com a Escritura, conferir com o original, ir para o hebraico. Então, todas essas palavras difíceis que eu trouxe para vocês, eu fui conferir os textos, eu fui buscar o sentido original das palavras, né, para ver se aquilo era assim mesmo. E realmente, depois de ter feito essa pesquisa, estudo, aí eu trouxe o ensino para vocês. E depois eu vou estar, então, indicando o livro ao qual eu fiz esse estudo teológico e vou estar recomendando a vocês para vocês aprofundarem. Porque o que eu trouxe aqui, aliás, nesse livro que eu vou recomendar a vocês, ele é muito mais profundo, tanto nesses temas que eu trouxe, como outras questões também em relação à prosperidade bíblica. Eu tenho colocado em prática na minha vida e tenho presenciado os milagres do Senhor. Se você tem colocado em prática essas ofertas com propósito e já tem recebido o milagre através do propósito que você deu a oferta, coloca no chat um eu aí, para eu saber se alguém já está recebendo milagre. Eu falo por mim, eu já estou recebendo os milagres do Senhor através dos propósitos que tenho feito diante dele. Amém. Ó, o Arthur está recebendo, a Gil está recebendo os milagres, o Magnus Pena está recebendo, a família Madri está recebendo, a Natiele e a Rose e a Nara estão recebendo, o Leandro Biac está recebendo, a Angelita Bertol está recebendo. Queridos, por que eu pergunto isso? A pastora está dizendo nós. Por que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque nós não estamos aqui desenvolvendo teorias e nem filosofias. Eu gosto muito do campo da reflexão, mas nós não estamos aqui desenvolvendo teorias e filosofias. Nós estamos buscando o diamante da palavra e procurando colocar em prática, vivendo integralmente aquilo que a palavra diz. A tia Veraci também está recebendo. Se tiver mais alguém, coloca no chat. Se eu perdi alguém, coloca de novo aí, se eu não vi. Angelita, amém. O Juliano Longaray também está recebendo. Então, olha só. A palavra de Deus é muito prática. Quando a gente coloca em prática aquilo que a gente entendeu e age por revelação no Espírito, né, nós recebemos os milagres. Então, nós não estamos aqui para fazer apelos emocionais e nem trazer qualquer tipo de teoria ou filosofia, não, nada disso. Nós estamos tentando aprender os caminhos, os princípios da palavra profundamente e nos usufruir aqui nessa terra para viver de maneira ao qual foi determinada pelo Senhor. Nós não podemos viver nem mais, mas também nem menos do que a Bíblia nos promete. Amém? Então, tudo isso é para você, tudo isso é para você ter uma vida abundante nessa terra, uma vida com resultados, uma vida onde você tem intencionalidade, não vive por instinto e muito menos por intuição, mas é intencional nas suas ações, fazendo ativações do mundo espiritual para que ele dê a sua resposta. Amém? Então, hoje no livro de Números, capítulo 30, versículo 2, tá? Números 30, versículo 2. Alguém pode colocar no chat aí para mim, por favor? Se você puder, abra sua Bíblia. E a palavra diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Né? Então, o voto, tá? A palavra original é neder, tá? Neder. Então, hoje eu quero falar sobre neder, sobre voto. E esse é um assunto muito interessante, porque tem muita gente que lê na Bíblia alguns textos assim, que algumas mulheres que não conseguiam engravidar fizeram voto com o Senhor e aí ficaram grávidas. Nós vemos na palavra, pois Jacó, por exemplo, ele fez, se Deus o abençoasse, então ele fez um voto ao Senhor que se Deus o abençoasse a sua casa, então ele daria o dízimo.
nós vemos várias vezes na Bíblia, na palavra, essa questão do voto. Porém, lá em Eclesiastes, Salomão, o rei Salomão, que escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, escreveu o livro de Cantares, né? Salomão era escritor. Salomão, ele escreveu o seguinte, ó, não faça um voto de qualquer jeito. Se porventura você fizer um voto, você precisa cumprir. Aqui está, né, realmente confirmando, através de Moisés, a palavra do Senhor, que o homem, quando faz um voto diante de Deus, esse voto deve ser cumprido, porque senão é o voto do tolo, ao qual Salomão denomina. O voto do tolo. Então, o voto do tolo é o voto daquela pessoa que diz assim, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, coisa e tal, e depois não cumpre o seu voto. Então, o voto, ele se torna um recurso para estar ativando o mundo espiritual, mas veja bem, não saia fazendo votos de qualquer maneira. Para quê? Para temer e ter cuidado para não se tornar um tolo. Mas é um recurso que a palavra nos oferece. Inclusive, o voto em relação às finanças. Então, existe duas maneiras assim que nós vemos. Senhor, se tu me deres, então eu farei. E tem uma outra maneira que, Senhor, eu farei primeiramente para que tu me deres, para você me dar. Então, eu acredito mais nessa, quando a pessoa ela faz primeiro, porque ela está plantando, e aí, através desse voto, ela recebe a resposta do Senhor. Amém, queridos? Então, quando nós estamos num ponto crucial das nossas vidas, e nós precisamos uma intervenção de Deus, né? Nós podemos fazer uma oferta, ou um neder, uma oferta com o propósito dessa resposta, no sentido de um voto. Aqui o texto também fala sobre abstinência. Por exemplo, se você fizer um voto de jejuar tantos dias, tantas horas, coisa tal, não quebre o voto. Faça o que você prometeu, né? Se você prometeu que você ia fazer tal ação, tal obra, se você deu a sua palavra, meu irmão, a Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Se você deu a sua palavra, de maneira nenhuma quebra a sua palavra. Agora, se por algum motivo você não conseguir dar conta, você precisa se arrepender, precisa pedir perdão, precisa pedir liberação. Então, quando alguém não conseguia cumprir um voto, a primeira coisa que era procurar o sacerdote. Sacerdote, eu não quero que a culpa venha sobre mim, eu quero agora orar. E aí, muitas vezes, o sacerdote, então, espiritualmente desmanchava aquilo. Por quê? Porque aquilo que nós ligamos na terra, assim, será ligado no céu. Então, nós temos que fazer votos com inteligência. Então, o senhor está dizendo, pastor, que é possível fazer um voto para obter uma resposta dos céus? Sim, nós encontramos esse modelo na Bíblia, mas nós não podemos fazer duas coisas. Votos de tolo, coisa que nós fazemos hoje e descumprimos amanhã, né? Então, por exemplo, quer ver o voto do tolo? Tem marido que, diante de Deus, no dia do casamento, faz um voto de fidelidade à sua esposa, ou faz um voto de fidelidade ao seu marido e depois cai adultério. Ou seja, quebrou o voto, quebrou a aliança, precisa se arrepender, precisa pedir perdão, precisa confessar o pecado do sacerdote, para nós quebrarmos a maldição do voto do tolo. Vocês estão entendendo? Depois tem gente que não entende por que algumas maldições entram, porque Deus leva a sério a sua palavra. Deus leva a sério a sua palavra. Tem pessoas que fazem propósitos de ofertas, fazem propósitos de entregas, e depois não cumprem. Tem pessoas que chegam e dizem, Deus, eu quero agora fazer o voto de andar certinho, em santidade, cumprir princípios, e depois não cumpre. Gente, isso atrai maldição. A maldição, ela entra quando nós abrimos brecha para o inimigo, quando nós não entendemos o mundo espiritual e começamos a agir de maneira carnal, ou seja, movido pela nossa vontade. Então, Deus não te autoriza a fazer o voto do tolo. Ele te autoriza, sim, a fazer voto. Mas quando nós fazemos votos, nós precisamos ter temor do voto que nós estamos fazendo. E através desse temor, nós podemos conquistar resultados espirituais. Então, a palavra de ofertas hoje é chamada neder, que representa exatamente o voto. Então, o texto é assim, quando o homem fizer um neder,
fizer um voto ao Senhor ou juramento, você fez uma promessa para obrigar-se a fazer alguma abstinência, ou seja, até um jejum, até algo que você prometeu que ia fazer no ministério, na igreja, na sua família. Gente, tudo aquilo que você fez diante de Deus, fazendo um compromisso espiritual, é um voto. E você não pode quebrar esse voto em nome de Jesus, para que não atraia maldição para a sua vida. Mas se por acaso você quebrou, você precisa se arrepender, confessar, você precisa ser ministrado para quebrar essa maldição em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Amém. A Gil está falando, maldição sem causa não prospera. Exatamente, Gil. Né? Mas quando nós damos causa, quando nós damos motivo, o diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele só está esperando que alguém abra brechas. Então, a Bíblia diz também lá no livro de Salmos que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livram do mal. Mas o diabo, ele ruge como leão. Ele não é leão, mas ele está como leão ao derredor, não ao redor, mas ao derredor, procurando alguém que possa tragar. E quem é que ele vai tragar? Aquele que quebra os seus votos, aquele que quebra princípio, aquele que não tem uma palavra firme, aquele que adultera a aliança, aquele que adultera o voto, aquele que adultera o estado original. E esses aí acabam, então, vivendo debaixo de maldição. Mas hoje Deus quer te libertar dessa maldição. Eu quero orar. E se você quiser fazer hoje um voto com Deus, um voto financeiro, que faça como o Senhor está ministrando no teu coração. Né? Então, a palavra voto é a palavra neder. E eu queria trazer isso para ensino na tua vida, para que você pudesse, então, estar se movendo conforme princípio bíblico. Fechamos aqui com esta palavra, as 12 palavras de oferta, as 12 dimensões de prosperidade bíblica que eu quis trazer para vocês. É uma alegria poder a gente aprofundar. Mas a maior lição que eu tiro dessas 12 lições é que as nossas ofertas, elas não podem ser esmolas. Porque esmola é algo que a gente pega e tira do bolso, independente de valor. Mas é a condição que nós damos, não é o valor que determina a esmola. A esmola, ela é determinada pela forma. Esmola eu faço para ajudar o necessitado. Esmola é caridade. Nós não estamos aqui fazendo caridade com a igreja. Não entre nesse pensamento, meu irmão. A esmola, a caridade, nós fazemos para ajudar necessitado. Não, a obra de Deus não é isso. A obra de Deus, nós entramos com a nossa generosidade. Por exemplo, se uma pessoa tem tudo na vida, mas mesmo assim eu resolvi ofertar um sapato para essa pessoa, resolvi ofertar um casaco para a pessoa que não precisa de um casaco, eu estou sendo generoso. Agora, se eu estou ofertando um casaco para o necessitado, aí eu estou fazendo caridade. Quando nós estamos ofertando a Deus, primeiro entendimento, nós não damos esmolas porque nós não estamos fazendo caridade. Nós estamos aplicando generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Agora, a segunda grande lição desse estudo todo é o seguinte, que aquilo que nós aplicamos com generosidade não pode ser sem propósito. Nós precisamos aplicar a nossa generosidade com um propósito definido, porque na Bíblia nós não encontramos a instituição da oferta, desculpa, balançou um pouquinho aqui, a instituição da oferta aplicada de maneira que não haja propósito nenhum. As ofertas bíblicas, se nós formos ler em Números e todas essas que nós aplicamos, elas tinham um propósito. Então, independente de você se lembrar o nome da oferta, independente de você se lembrar exatamente o significado da oferta, você precisa lembrar que cada vez que você vai ofertar, você precisa estabelecer um propósito. E aí, eu vou dizer que isso vai também influenciar muitas vezes no valor que nós vamos ofertar. Porque pensa bem, se nós formos ler em Malaquias, capítulo 1, a Bíblia diz assim, apresenta a tua oferta ao teu governador e vê se ele vai
vê se ele vai exercer o favor. Então, muitas vezes, nós temos um voto que é profundo nas nossas vidas, que é fundamental para nós, mas muitas vezes nós não conseguimos ter uma oferta de honra na mesma medida do voto que nós queremos estabelecer, ou da mesma instância de resposta, ou seja, queremos uma colheita enorme, mas a nossa semente é pequenininha. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando nós temos propósitos que são ilimitados, nós temos uma visão limitada, isso vai impactar na nossa oferta, sim. Isso vai impactar, porque nós sabemos que uma oferta de desonra, ela não atrai favor, mas uma oferta de honra, ela atrai favor. Então, a própria Bíblia, o profeta Malaquias, ele exorta no capítulo 1, dizendo assim, olha, apresente a oferta de vocês ao governador, vê se vocês vão achar favor com essa oferta. Eu quero dizer que a oferta, ela entra no campo da honra. E a honra, ela abre portas, sempre abriu portas em todas as instâncias. Então, uma porta, por mais fechada que esteja, ela sempre pode ser aberta com uma atitude de honra. Então, queridos, nessa noite, eu quero fechar esse estudo dizendo para vocês que, primeiro, nós temos que aplicar nossa generosidade de acordo com o propósito. Segundo, nunca mais podemos dar uma oferta sem motivo, porque nós podemos estar fazendo caridade, e o objetivo de nós ofertarmos no reino não é caridade, é generosidade, porque a generosidade ela é destinada a um propósito. Amém, queridos? E eu creio que vocês saem desse estudo agora com um grande crescimento espiritual nessa área. Por quê? Porque eu creio que Deus vai cada vez mais ampliar e trazer os seus milagres. O objetivo de tudo isso é ver os milagres do Senhor chegando na tua vida, os milagres do Senhor chegando na tua família. E graças a Deus que a palavra não volta vazia, e nós estamos vendo aqui os milagres do Senhor chegando nas famílias. Glória a Deus. Então, coloca, por favor, aí, gente, a conta da igreja, eu acho que já colocou, se não, coloca de novo. Se alguém quiser ofertar agora ou depois, enfim, você tem a liberdade. E eu tenho um terceiro ponto ainda em cima da palavra de ofertas, é que quando a gente oferta com propósito, é sempre importante o sacerdote liberar a bênção. Entrar no mundo espiritual. Vocês acreditam em sacerdócio? O sacerdócio é aquele que faz, ele leva a demanda de Deus para o povo, mas ele também leva a demanda do povo para Deus. E uma das funções do sacerdote é estar diante de Deus, discernindo a vontade do Senhor para o povo. Então, o que acontece? Eu vejo que muitas pessoas, elas trazem algumas ofertas, mas elas não dão propósito, e por isso não recebem uma oração específica. Mas nós temos aprendido aqui que as tuas ofertas e o sacerdote eclesiástico de vocês, no caso o pastor de vocês, que somos eu e a pastora, nós temos nos esmerado em alcançar toda a igreja, nós temos esmerado em orar por todos. Às vezes demora um pouquinho mais, porque eu tenho uma tripa de gente para orar e eu faço questão de orar um por um, porque eu creio nos milagres do Senhor. E eu creio que também é um entendimento que nós estamos recebendo e também dispensando a bênção, né? A dispensação da bênção sobre todas as vidas, liberando a unção que quebra o jugo, né? A unção que restaura para que os milagres aconteçam. Amém, queridos? Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando hoje e a partir de agora. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, se alguém deseja, aqui está a conta da igreja. Amém? E a gente vai dar seguimento agora. Obrigado, Iago. Vamos dar continuidade. Vou pedir aqui que, se o Cris estiver me ouvindo, a Bruna, por favor, me traz um copo d'água aqui, que a garganta secou. Vamos lá. Vamos abrir a palavra, então, amados, a palavra dessa noite. Você abre lá no livro de 1 Reis, 19.
Primeiro Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Amados, olha só, eu estava meditando nessa palavra durante essa semana e... Obrigado, querido. Chegou a água. Eu estava meditando na palavra do Senhor nessa semana e essa palavra tem vindo no meu coração. A palavra do profeta Elias, um profeta que nós conhecemos, que foi um profeta, que foi um dos principais profetas da antiguidade, né? Tanto o tempo profético, quando se refere ao tempo profético, se refere a Elias, como o pai dos profetas. Quando se refere à lei, nós lembramos de Moisés, né? Tanto que no Monte da Transfiguração, quem apareceu ali para Jesus? Moisés e Elias, representando o entendimento teológico, né, de muitos teólogos, aqui ali representando o tempo da lei e dos profetas, Moisés e Elias, né? Então, Elias foi um profeta com uma atividade profética muito intensa, né? Ele realmente trouxe muitas bases para o profetismo bíblico, né? Muitos caminharam na unção de Elias, e nós sabemos que Elias, a unção de Elias foi até João Batista, né? Aonde se consumou, né? Como se fosse Jesus mesmo reconhecendo que João Batista era uma espécie de Elias, ok? Então, nós vemos que Elias foi um homem, então, com um ministério muito forte, um ministério muito poderoso, porém, ele era um homem de carne e osso, e ele tem um episódio relatado aqui em 1 Reis 19, que acontece exatamente depois de onde Elias teve aquela grande vitória contra os profetas de Baal. Elias tinha orado e Israel ficou 3 anos e meio sem chuva. E aí, então, vieram os profetas de Baal, nós já ministramos sobre isso, né? E fizeram ali uma disputa, né? E de quem traria fogo do céu sobre o altar. E nós sabemos, então, que os profetas fizeram de tudo, não deu certo, eram 450 profetas, não deu certo, e aí Elias orou, jogou água sobre o altar, sobre aquela canaleta que ele fez em volta, orou e Deus respondeu com fogo, que lambeu o altar, lambeu, a Bíblia chama de rego, né? Aquela canaleta em volta, ou aquela valeta em volta, né? Então Elias ele fez um grande feito. E aí o povo se revoltou com os profetas de Baal, viram que eles eram fajutos, que eram farsantes, né? E Elias, então, juntamente com o povo, destruiu os 450 profetas de Baal, né? E aí, depois desse grande episódio, tá? Elias vai e disse para Acabe, Acabe, vai lá, celebra porque vai vir a chuva. Ele sobe no monte, coloca a cabeça entre as pernas, começou a orar e disse para o moço dele, vai lá ver o que está acontecendo. E aí ele viu lá, depois de algumas vezes, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Todo mundo conhece essa história. Mas aí, depois desse grande feito de Elias, então, esse grande milagre, o milagre do fogo descer, o milagre da destruição dos profetas de Baal, o milagre da chuva regressar ao povo depois de 3 anos e meio de seca, né? Elias entrou num tempo difícil. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre esse esgotamento emocional e esgotamento espiritual, mesmo de um homem de Deus. E talvez, meu irmão, você tenha passado por esse tempo, ou esteja passando por esse tempo. Eu vou dizer para vocês que, eventualmente, eu sou visitado também por esgotamentos, porque nós estamos lutando com as trevas, mas aqui Deus mostra claramente qual é a saída disso. O problema não é passar, o problema é ficar. Então, nós somos, eventualmente,
alvejados pelo mundo, nós temos que vencer o mundo, nós temos que vencer a carne, nós temos que vencer o diabo, nós temos que vencer tudo que vem contra nós, que se levanta contra nós. Mas nós sabemos que a nossa vitória é certa em Cristo, mas, porém, nós não estamos imunizados de aflições, de angústias nessa terra. E eu creio que esse momento, exatamente nesse momento que nós estamos passando agora, é um momento desses, em que muitos estão praticamente jogando a toalha porque estão sem perspectiva, porque estão sem esperança para o futuro. Mas aqui Deus trata com Elias, e eu quero ler esse texto, então, de 1 Reis 19, tá? A Bíblia fala assim, ó, Acabe fez saber a Jezabel, a mulher de Acabe. Então era o rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver amanhã, se a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Olha só. Elias tinha realizado um grande feito, mas ele recebeu uma mensagem no WhatsApp de um mensageiro, parafraseando aqui, se fosse naquela época, era o WhatsApp, né? Se fosse na nossa época, seria o WhatsApp, mas naquela época era um mensageiro. Mas é a mesma coisa, uma mensagem, um recado. E por causa desse recado, dessa mulher endemoniada chamada Jezabel, Elias ficou com medo. Então, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Beersheba, que pertence a Judá, né? E ali deixou o seu moço. Lembram da história de Isaac, que cavou os poços, né? Depois ele chegou a Beersheba, né? Que era a terra que significa poço dos 7 juramentos, dos 7 poços, né? Então, aqui Elias chegou e que essa terra pertence a Judá e ele deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Olha só, o próprio profeta se encaminhou para o deserto. Ou seja, não foi o Espírito Santo que conduziu Elias para o deserto, como conduziu Jesus ao deserto e como nos conduz ao deserto hoje. Não, o próprio homem decidiu ir para o deserto. Ele foi para o deserto sozinho, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, aqui Elias estava com a sua alma totalmente esgotada. E ele diz, por ter medo da mensagem que ele recebeu, ele decide então fugir para se salvar, mas ele desiste. Ele chega no esgotamento tal em que ele diz: Senhor, chega, toma agora a minha alma. Ele chegou no dia do basta. E muitos estão vivendo esse dia do basta. Não aguento mais. Chega, as coisas não andam, não há esperança, não há perspectiva. Basta, Senhor, eu desisto. Muitos estão vivendo isso aí fora. Espero que aqui na igreja não, mas se por acaso tiver alguém, Deus vai te renovar hoje em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Muitos estão vivendo esse momento de basta, onde não aguentam mais esse isolamento, não aguentam mais esse deserto, ou não aguentam mais a má notícia, não aguento. Sabe por que a pessoa chega nesse ponto? Por que ela desiste? Porque ela não vê esperança para o futuro. Ela chega num isolamento total, num deserto, onde ela pensa assim, olha, não adianta lutar. Não adianta continuar lutando porque eu não vejo perspectiva para continuar lutando. Não adianta continuar lutando porque eu não tenho esperança nenhuma de melhor. Eu não tenho esperança de sair desse buraco. E aí, então, nós vemos aqui que no versículo 5, e vocês acompanhem esse texto aqui de 1 Reis 19, porque hoje nós faremos aqui o nosso sermão textual totalmente em cima do texto, tá? Então vamos lá. Deitou-se e dormiu. 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro.
E eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta e come. Aí Deus fala o seguinte, ó, tu resolveu ir para o deserto? Tudo bem, eu vou te mandar um anjo. Deus mandou um mensageiro também. O mensageiro do mal, que trazia a má notícia, tinha chegado. Mas, e aquilo fez a alma de Elias ficar totalmente confusa e desmaiada e desistida. E aí, Deus manda um mensageiro. A Bíblia diz que os anjos também são mensageiros do Senhor. Deus manda mensageiros e o que ele disse? Ó, o anjo tocou e disse, levanta-te, Elias, e come. E aí, no versículo 6, ele diz assim, olha, olhou ele e viu. Junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Novamente, Elias levanta, então, ele comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, ele caminhou 40 dias e 40 noites com uma comida poderosa. Novamente aqui, Elias via os milagres do Senhor. Mas olha, gente, quando a pessoa chega nesse ponto, nem os milagres do Senhor são suficientes. E muitas vezes a alma ela está tão do lado do avesso da pessoa. Ela está tão desmaiada na alma e tão desistida que por mais que Deus esteja fazendo alguns milagres sobrenaturais, como trazer uma comida que faz a pessoa andar 40 dias e 40 noites, mesmo assim, essa comida, ela alimentou o físico, mas não conseguiu transformar a alma deste homem. E aí nós vemos que ele caminhou 40 dias e 40 noites. E o que acontece no 9? Ali, Elias entra numa caverna e ele passa a noite. Mas nós sabemos que essa caverna que Elias entrou não era uma caverna de hospedagem, onde ele ia só passar a noite. Não, ele entrou para a caverna porque, na verdade, ele queria o isolamento. Ele não queria mais só a morte, agora ele queria se isolar. Ele decidiu, não, já que Deus não me levou, já que eu não morri, já que eu estou aqui ainda, então é o seguinte, pelo menos eu vou me esconder nessa caverna. E muitas pessoas, amados, hoje estão se escondendo numa caverna emocional. Olha, existem muitas pessoas escondidas numa caverna emocional. E digo mais, tem pessoas que estão entrando já numa caverna espiritual, porque a caverna emocional, ela vai te levar a uma caverna espiritual. Então, Elias, nós vemos aqui que o grande profeta, que ainda estava ali presenciando milagres sobrenaturais, ele estava agora dentro de caverna. Por quê? Porque ele não cria mais numa esperança para o futuro. Uma pessoa que entra numa caverna é uma pessoa que ela olha para frente e não enxerga nada. Uma pessoa que entra numa caverna é uma pessoa que busca o isolamento de Deus e dos homens. Ela busca... Sabe aqueles dias que você está assim, espero que o telefone não toque? Eu não quero receber mensagem no WhatsApp, eu tenho medo de abrir o WhatsApp, porque se eu abrir o WhatsApp, vai ter um monte de mensagem, eu não quero responder. Talvez você, líder, esteja assim. Eu não quero nem ouvir falar daquele discípulo, pelo amor de Deus. O cara vem com os problemas dele e eu estou aqui acabado emocionalmente. Você já passou por isso? Tem dias que talvez você esteja debaixo de tanta guerra que você não quer nem sair da cama. Isso é caverna emocional, gente. Você está debaixo de tanta guerra que você não quer nem ir trabalhar, porque você assim não adianta trabalhar. Quanto mais eu trabalho, mais eu me endivido, mais eu me afundo, mais eu não vejo perspectiva de sair dessa situação. Quanto mais eu me esforço, é a unção, né, do cavador de cisterna. Quanto melhor ele é, mais o buraco é fundo. Né? Então, tem muita gente que está nessas cavernas emocionais, espirituais, e não está conseguindo sair.
mas eu quero profetizar que hoje Deus vai te tirar disso em nome de Jesus. E se você crê, coloca amém no chat aí e participa em nome de Jesus. Então, o que agora, nesse segundo momento, já que não era mais o deserto, não era mais questão de um mensageiro chegar, porque ele estava aqui no Monte Horebe, que a Bíblia chama de Monte de Deus. Que monte é esse? É o Monte Sinai, gente. É outro nome dado para o Monte Sinai. Monte Sinai e Monte Horebe é a mesma coisa, tá? Então, ele estava num buraco dentro do Monte Sinai, o Monte de Deus. O monte aonde Deus entregou as tábuas da lei para Moisés. O monte aonde Deus falava com Moisés face a face. O monte aonde Moisés recebeu toda a lei do Senhor. É nesse monte que Elias estava. Só que ele não estava em cima do monte, ele estava dentro da caverna. E aí, muitas vezes, nós pensamos assim, nós não vamos hoje no Monte Sinai, né? Até podemos visitar lá o Monte Sinai, mas a questão é que o Monte Sinai, ele representava naquela época o encontro com Deus, que era no Sinai, onde Deus se manifestava nos primeiros tempos, né? Ali do povo de Israel era no Monte Sinai, depois era no tabernáculo, mas primeiramente era no Sinai, né? Aí nós vemos então que aonde Deus se manifestava, o homem deveria estar em cima do monte, não, mas ele estava no mesmo monte, só que dentro da caverna. E muitas vezes você pode estar numa caverna mesmo dentro da igreja, lugar onde Deus se manifesta. Gente, eu percebo isso, eu percebo que tem pessoas que são agentes secretos, até no culto do Zoom que a gente faz, que eles dão uma passadinha, eles não ligam o áudio nem a câmera para que ninguém veja. Ele entra, dá uma olhadinha e cai fora. Por quê? Porque ele não quer se envolver com nada. Está numa caverna espiritual, está numa caverna emocional. Porque se não estivesse, estaria feliz, celebrando conosco e se alegrando uns com os outros. Mas eu quero te dizer, essa caverna desse esgotamento, essa caverna desse marasmo, dessa estafa espiritual, vai acabar hoje em nome de Jesus. E Deus vai te levantar, meu irmão. Ele vai tirar debaixo da caverna para te botar em cima do monte. Porque a promessa é que nós andaríamos em lugares altos em nome de Jesus. Amém? Ali, então, Deus agora, dentro do monte do Senhor, Deus não anda mais anjo. Ele mesmo vem e diz assim, eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? A pergunta do Senhor, que fazes aqui, Elias? O que tu estás fazendo? Eu lembro, olha, eu tenho ensinado por diversas vezes, né, a igreja sobre aquele texto lá de Gênesis, aonde o homem, logo após ter pecado, Deus chega para Adão e diz assim, onde é que tu está, Adão? Ou seja, qual é a tua posição? Onde é que tu estás? Né? E aqui, da mesma forma, Deus está cobrando uma posição de Elias. O que tu está fazendo aqui, dentro dessa caverna? É a primeira pergunta de Deus, onde tu estás? Por que tu estás nessa caverna, meu filho? Né? E no versículo 10, e ele respondeu, aí vem toda a narrativa de Elias que estava na sua cabeça para que ele estivesse dentro da caverna. E aí ele começa a trazer, né? Mas aqui em linguagem popular é o mimimi, que a gente já conhece muito bem, né? No 10, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuraram tirar minha vida. Olha só que história boa, né? Mas Deus, ele se move por princípio, ele não se move por mimimi. Né? Então, quem está na caverna sempre tem uma narrativa na sua mente, um pensamento que muitas vezes é um pensamento cíclico, é um pensamento que vai e volta, vai e volta, vai e volta, e te deixa sempre no mesmo lugar. E aí, Deus aqui começa a fazer uma cura interior em Elias para tirar Elias da caverna. Sabe como é que começa a cura interior? Ele diz assim, ó, disse-lhe Deus no 11, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Olha que cura interior. Deus dá comando. Deus não está de brincadeira, meu irmão. E olha, muitas vezes, para discípulos que estão na caverna, não adianta querer ficar lambendo a ferida. Tem que dar o comando. Querido, sai disso.
sai dessa narrativa, sai dessa crença, sai desse pensamento cíclico na tua mente, né? Então, sai e põe-te neste monte perante o Senhor, ou seja, você está no monte certo, mas no lugar errado. O monte é certo, é o monte que Deus ia visitar ele, mas o lugar está errado. Você está dentro da caverna, dentro de um buraco. E aí, ali veio, na continuação do 11, diz assim, eis que passava o Senhor. O Senhor estava passando por ali, né? Eis que um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Então, deu uma ventania, mas aquilo não representava o Senhor para Elias. Mas quem é que faz o vento soprar? Então, muitas vezes, nós pegamos esse texto e não compreendemos bem, né? Nós estamos aqui buscando só a manifestação do Senhor. Mas, na verdade, tudo isso que aconteceu não deixava de ser uma manifestação do Senhor naquele momento, naquele lugar. Por quê? Porque eis que passava o Senhor, e o Senhor estava passando naquele lugar. E porque o Senhor estava passando naquele lugar, um grande vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, mas o Senhor estava naquele lugar, né? E eu vejo que na nossa vida, muitas vezes, sopram alguns ventos contrários. O Senhor muitas vezes não está naquele vento, mas o Senhor está passando na nossa vida. Por isso eu posso te afirmar, meu irmão, que todas as coisas, de fato, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até esse esgotamento que você está vivendo vai te ajudar a ser melhor, vai te ajudar a você recobrar o ânimo, sair desse desânimo e entrar na direção certa do Senhor. Depois, um terremoto, aonde abalou a terra. Imagina, você está dentro de uma caverna e o chão começar a tremer, começar a mexer tudo. O Senhor não estava no terremoto, mas o Senhor estava passando por ali, né? E eu quero te dizer que muitas vezes na tua vida também tem terremotos, tem horas que você parece que perde o chão. O Senhor não está no terremoto, mas Ele está ali contigo, meu irmão. Você está perdendo o chão, está perdendo os teus apoios, perdeu o emprego, o casamento está ruindo, os teus relacionamentos estão se dissolvendo, a tua carreira não está prosperando, o terremoto está pegando. Deus não está no terremoto, mas Deus está ali contigo, meu irmão. Deus estava passando por ali, mesmo quando tinha o vento forte, mesmo quando tinha o terremoto. E aí, depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Só que assim, pensa, queridos, a recém Deus tinha mandado fogo do céu de forma sobrenatural para queimar o altar, respondendo com fogo. Sim, o Senhor não estava no fogo. Mas por que Elias não era curado também por ver a manifestação? Deus estava mostrando para Elias que apesar de tudo isso, apesar do vento forte, apesar do terremoto e apesar do fogo, né? Eu lembro que nós já falamos isso em outras ocasiões, que muitas vezes o crente, né? O primeiro estágio do crente, comparado ao tabernáculo do Senhor, é o altar do sacrifício, né? Cristo é a porta, aí no pátio tem o altar do sacrifício e a pia, né? Que o sacerdote lavava as mãos depois do sacrifício, ele se lavava, né? Então, o altar do sacrifício é onde o crente ali, ele começa, então, ele entra pela porta e ali o crente é o sacrifício, é onde ele começa a queimar e bota a lenha, porque o cara não muda, o cara não abandona pecado, e aí como o fogo começa a pegar o fogo do Espírito, aonde vai para quê? Para que todas as impurezas saiam, para que o acrisolador, aquele que purifica o ouro, possa purificar as nossas vidas. Então eu brinco, né, que tem o crente patiolino, né, que é o crente que nunca sai do pátio, ele nunca entra para o átrio interior e muito menos chega no Santo dos Santos, né? Ele está sempre no altar ali, toca fogo no cara, né? Toca lenha, toca fogo e o cara nunca muda, nunca sai daquela primeira instância, nunca entra para a parte interior, onde há um pouco mais de profundidade. O crente ele entrou no reino, mas ele continua no pátio, né? Então,
Deus está mostrando que essas manifestações sobrenaturais, elas podem acontecer, Elias. O vento, o terremoto, o fogo pegando, pode acontecer. O Senhor muitas vezes não está, mas Ele está passando ali. Ele estava passando por aquele lugar. Agora, depois do fogo, um cício ou cicio tranquilo, uma brisa tranquila e suave, né? Ouvindo, Elias envolveu o rosto seu manto e saindo pôs a entrada da caverna. Olha que interessante, Elias era um homem de intimidade com Deus. Elias entrou no esgotamento emocional. Elias entrou no esgotamento espiritual. Mas mesmo assim, Elias não perdeu o discernimento. Ele continuou ouvindo a voz de Deus e discernindo aonde o Senhor estava. Olha que tremendo isso. Eu quero profetizar, meu irmão, que você não vai errar o caminho. Ainda que você esteja passando por esse esgotamento, o Senhor vai continuar falando contigo e vai se revelar, ainda que você esteja debaixo de tempestade, terremoto e o fogo está pegando. Deus vai trazer uma brisa suave na tua vida, aonde você vai continuar ouvindo a sua voz, você vai continuar ouvindo a sua palavra e Deus vai falar contigo. E o que me chama a atenção nesse texto é que, ouvindo Elias, ele pegou o seu manto, então se envolveu o rosto no manto e saindo pôs a entrada da caverna. Então ele estava no fundo da caverna, mas quando ele percebeu que Deus estava naquele negócio, naquela brisa suave, ele coloca um manto no seu rosto. O manto colocado no rosto significa, esse manto, ele significa temor ao Senhor. Então ele, com temor ao Senhor, foi para a porta da caverna, foi na entrada, porta não tem porta, né? A entrada da caverna. Ele foi para lá e ficou na entrada, mas ainda estava dentro da caverna. E novamente veio a voz e disse: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Aí o 14. E ele respondeu, novamente, olha o mantra de Elias: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Esse era o mantra de Elias. Então, olha só, Elias estava repetindo, sabe por quê? Porque apesar de todo o sobrenatural, apesar de tudo aquilo que Deus estava fazendo, Elias ainda estava com o pensamento em looping. E aqui eu quero entrar num ponto. Muitas vezes nós podemos ter um pensamento que fica loopado, ou seja, em looping. Deus faz milagres. Deus manda o anjo. Deus se revela. Deus faz um monte de milagres. Manda o pão que faz, e o pão que faz você andar 40 dias, 40 noites numa força sobrenatural. Deus manda cair fogo do céu, mata os profetas de Baal, faz a chuva voltar, faz a chuva parar. Meu Deus. Depois Deus se apresenta aqui para Elias. Deus não estava no vento, mas a tempestade, o vendaval. Deus manda o vendaval, Deus manda o fogo, Deus manda o terremoto. Deus estava ali tratando com Elias. Mesmo assim, e Deus agora fala com Elias na brisa, Deus se revela novamente para Elias. Mesmo assim, Elias estava repetindo aquele mantra ali, aquela narrativa, aquele pensamento cíclico. Querido, deixa eu te dizer, os milagres de Deus não vão mudar seus pensamentos. E aqui é uma questão que nós temos que observar. Porque quando uma pessoa ela entra num burnout, esse é o nome técnico, né? Burnout, ou seja, a adrenalina interior, ela chega num nível de queimar toda a sua energia. E você entra no esgotamento. Não tem milagre
que te tire de um pensamento cíclico, de um pensamento loopado, em looping. E você vai e volta, e os pensamentos começam a voltar. E você daqui um pouco chega assim, eu não aguento mais, eu estou pirando, o negócio está girando aqui na minha cabeça, eu estou pirando e eu não consigo enxergar nada para frente, não vai dar certo, eu vou morrer, as coisas não vão dar certo, eu não tenho perspectiva nenhuma para o futuro, e você fica nisso, não sai disso, você está com esse pensamento em looping, meu irmão. E vou dizer que nem os milagres, e muitas vezes nem o anjo, e muitas vezes nem quando você reconhece Deus, você consegue sair disso. Mas Deus tirou Elias disso, eu vou te mostrar como. Novamente, agora Deus fala com ele, disse o Senhor, no 15, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel. Então, você vai ungir um rei sobre a Síria, você vai ungir um rei sobre Israel, e também unge Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, olha só, Deus manda Elias ungir um rei para a Síria, manda Elias ungir um rei para Israel e manda Elias ungir um profeta, chamado Eliseu, que foi aquele que deu continuidade ao legado profético. E aqui hoje eu quero trazer então essa palavra, até dentro do contexto do Dia dos Pais, que nós estamos celebrando, que a cura de Eliseu, ela tenha tudo a ver com a adoção de filhos. E sabe como é que Deus curou Eliseu? Aliás, Elias? Ele, primeiramente, ele diz assim, ó, começa a usar novamente a unção que tem na tua vida. Você vai ungir reis e você vai ungir profeta. E aí, duas coisas me chamam a atenção. Novamente, ao utilizar a unção que já estava sobre a vida de Elias, e também a adoção de um filho espiritual, que depois se tornou profeta no lugar de Elias. Ou seja, Deus estava tratando aqui, Elias não via nada para o futuro, ele não tinha perspectiva nenhuma, mas Deus dizia assim, não, agora Elias, você vai ver sim, sabe por quê? Porque eu vou te dar legado, e você vai usar unção para gerar o teu legado. Querido, sabe quando é que a gente entra nesse esgotamento espiritual? Quando quando o óleo para de correr através da nossa vida. Você que tem uma chamada, você que tem um ministério, você que tem uma unção de Deus na sua vida. Sempre que nós falamos sobre unção, nós vemos lá em Isaías 61, o Senhor me ungiu para. A unção, ela tem um objetivo, a unção tem um propósito. E quando nós paralisamos na unção para a qual Deus nos chamou, nós começamos a entrar em esgotamento, porque nós não vemos mais Deus agir através de nós. E a pior coisa que um homem de Deus pode passar é descobrir que não é mais um homem de Deus. Eu lembro de Moisés, quando Moisés ele voltava do Sinai, o seu rosto, a glória de Deus reluzia pelo rosto e Moisés cobriu o rosto. Mas no fim da sua carreira, Moisés voltava do Sinai e ele cobriu o rosto porque já não tinha mais a luz. E muitos estão assim nessa caverna, cobrindo o seu rosto porque já não estão mais irradiando a glória de Deus, já não estão mais no serviço da unção, mas em algum determinado momento começaram a trabalhar para se salvar, que foi o projeto de Elias. Quando ele viu uma palavra contrária, ele decidiu trabalhar para salvar a sua vida. Ele decidiu trabalhar para se salvar e ele foi diretamente para o deserto. E do deserto ele foi diretamente para a caverna. E se Deus não tivesse ido lá resgatar Elias, ali teria terminado o ministério do profeta. Mas o que Deus fez para tirar Elias disso? Disse assim, Elias,
eu vou ativar agora, eu vou te dar um comando para você ativar a unção que está na sua vida. Porque a Bíblia diz que a unção quebra todo jugo, mas a unção precisa fluir. Então, se há uma unção na tua vida, essa unção precisa fluir. Você precisa ativar a unção. Nós estamos vivendo um tempo onde estamos falando de ativação espiritual. Muita gente está falando sobre isso e eu concordo. Esse é o tempo de ativação espiritual. Ativar aquilo que está na sua vida, na minha vida, na tua vida, para que Deus comece a se mover novamente sobre a terra através de nós. E isso vai, primeiramente, ungir pessoas, alcançar pessoas, destruir julgos sobre a terra, quebrar todas as cadeias sobre a terra, através da unção que está sobre as nossas vidas. Mas também isso vai nos dar um legado profético, vai nos dar uma filiação, aliás, uma paternidade sobre muitos filhos, vai nos dar um tempo de nós gerarmos, de nós discipularmos debaixo da unção. Sabe qual é o problema de Elias? O problema de Elias é que, através do medo, ele abriu mão da unção. E ele mesmo decidiu salvar a sua vida, pedindo a sua morte. Olha que incongruência. Olha que incongruência. Ele, para tentar se salvar, ele foi para o deserto pedir a sua morte. Olha que incongruência. Mas Deus, como é um Deus sábio, e eu quero dizer para você, líder, você que lidera discípulos, você que tem uma liderança, você que tem uma unção na sua vida, e você vê que um discípulo está se perdendo, você é um instrumento de Deus para dar os comandos certos debaixo da unção do Senhor, para que essa vida saia da caverna, para que essa vida saia do esgotamento emocional e espiritual. Queridos, eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Eu creio que Deus vai te usar poderosamente, porque não tem nada pior que um homem de Deus que é paralisado pelo medo. No fundo, amados, no fundo, tudo isso aconteceu porque Elias ficou com medo. Tudo isso aconteceu porque Elias estava com medo. Estava ali no vitimismo. Olha, estou sozinho. E Deus falou, olha, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, que são profetas junto contigo. Tu não está sozinho. Sai dessa aí. Sai dessa. Sai dessa, meu filho. Levanta, sai da caverna. Te levanta agora e vai. E continua agindo, continua trabalhando. Então, amados, estava tudo bem com Elias enquanto ele estava em atividade. Quando Elias paralisou por causa do medo, a atividade dele cessou e ele entrou num esgotamento espiritual. E olha, não foi um milagre que tirou ele do esgotamento. O que tirou ele do esgotamento foi ele voltar a cumprir o propósito e a chamada que Deus tinha para ele. Deixa eu te dizer algo para terminar. Talvez você tenha uma visão muito ousada, ou uma visão que Deus plantou na tua vida. Mas se você perder a missão no meio do caminho, você está sustentando uma ilusão. Ah, eu quero conquistar, vamos supor, tá? Que a minha visão seja conquistar uma igreja com, sei lá, 50.000 pessoas. Aí eu vou estar com a minha visão alcançada. Ok. Mas se eu não fizer isso pelo motivo certo, ou seja, para cumprir um propósito real, uma missão impressa na minha vida, que é implantar o reino de Deus, fazer discípulos, se eu não tiver isso claro na minha mente, essa visão que eu tenho é uma missão. Então, talvez você tenha se tornado um líder, você tenha se tornado um homem de Deus, uma pessoa ungida pelo Senhor. Mas se você não tiver uma clareza da missão, você está se iludindo e você está chorando, está esgotado porque as pessoas não se convertem, porque as pessoas traem, porque as pessoas não honram, porque as pessoas isso e as pessoas aquilo. O discurso está pronto, o mantra, a repetição looping está pronto. Mas eu quero te dizer algo. Quando você entender a missão que Deus te deu, não importa os resultados, você simplesmente continua avançando, porque você entendeu que para cumprir qualquer visão,
primeiramente você tem que ter uma missão impressa no seu coração para não viver uma ilusão. Queridos líderes, queridos pais, vocês têm responsabilidade espiritual sobre a vida de pessoas, os pais das suas famílias, os líderes sobre outras pessoas, e nós não podemos paralisar. Pelo contrário, nós precisamos avançar dentro da chamada ao qual nos foi entregue. Amém, queridos? Quem está recebendo essa palavra aí, coloca no chat eu. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você não pode paralisar. O esgotamento te para, mas se você parar, você vai esgotar. Amém, queridos? Eu creio que Deus falou conosco nessa noite e eu quero orar por ti. Se nós estivéssemos na igreja, nós estaríamos fazendo um convite nessa hora. Aquele que recebeu a palavra, sentiu que a palavra é para si e quer se colocar no altar do Senhor, pedir ao Senhor um renovo. Você hoje decide sair da caverna, você hoje decide não esperar que o anjo chegue, mas antecipar através da palavra que o Senhor já está te dando dentro da caverna, te convidando para você sair e agir. Se você está recebendo essa palavra no seu coração, eu quero orar por ti. Então coloca aí oração. Se você é a pessoa que nesse momento iria à frente no altar do Senhor receber oração, escreve no chat aí, oração. Amém. Alguns irmãos estão chegando à frente. Há uma perspectiva de Deus para a tua vida, meu irmão. Muitas pessoas aqui estão pedindo oração nesse aspecto. Eu quero orar contigo nessa hora. Deixa eu olhar um pouquinho para vocês aqui. Abençoados do Senhor. Amém. Orem comigo então. Pai querido, em nome de Jesus. Nós apresentamos, Pai, as nossas debilidades no teu altar. E assim como esses irmãos que estão aqui buscando uma oração no sentido de um renovo para sair dessa caverna, eu me coloco junto a eles, Pai, porque nós temos vivido, todos nós, tempos muito difíceis, Senhor. Nos colocamos em unidade nesse tempo. Nos colocamos em unidade, Pai, debaixo dessa palavra, para entrar, Pai, no teu renovo, para entrar, Senhor, na tua palavra, que é viva e eficaz e que nos unge para cumprir uma missão nessa terra. Senhor, que essa missão seja renovada no nosso entendimento, que essa missão possa ser renovada, Senhor, e que a tua unção possa correr, Pai, e nos tirar todo jugo, Pai, nos livrar de todo jugo em nome de Jesus. Eu te peço agora, Senhor, Pai, que nós possamos, como pais espirituais e biológicos, cuidar do legado que tu tens colocado em nossas vidas, cuidar, Senhor Jesus, olhar para o legado que tu tens colocado sobre nós. Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, atender a tua vontade, que nós possamos, em nome de Jesus, atender os teus comandos, continuar ouvindo a tua voz. Por isso, nessa hora, Pai, eu te peço, renova a nossa alma, renova o nosso espírito, remova todo isolamento, remova, Senhor, toda opressão, remova todo argumento, Senhor, que está em lupa em nossas cabeças, nos dizendo que não há esperança, nos dizendo que não há futuro, que não há perspectiva. Senhor, que esses pensamentos sejam cancelados em nome de Jesus e que nós venhamos, Pai, levar o nosso coração e a nossa mente à obediência de Cristo, vivendo os teus milagres, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço e obrigado por cada vida que está aqui. Pai, mais uma vez abençoamos todos aqueles que ofertaram, fizeram um voto diante de Ti nessa noite, ofertaram uma néder para Ti, Senhor, um voto, Pai, que eles possam cumprir o voto e possam caminhar, Pai, debaixo desse voto de maneira sábia, para que nós não venhamos a fazer voto de tolo, Pai, mas que nós possamos ser assertivos nessa questão. Pai, em nome de Jesus eu oro agora e peço, Pai,
Tu nos traga uma semana abençoada e poderosa, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Que Deus abençoe a todos. Vou passar para a pastora finalizar, então. Amém, queridos. Vou abençoar a vida de vocês para que seja uma semana de vitória e que a graça do Senhor esteja renovando a unção sobre a vida de vocês e que vocês estejam cientes da importância de seguir sendo canal dessa unção. Ela não pode ser retida em nós. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, a família, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, amo vocês demais. Fiquem com Deus. É da Sheila. Amo! Dia dos Pais! Parabéns pra todos. Jusa! Dia dos Pais! E aí, tio Jusa? Feliz Dia dos Pais! Dudu! Fala, Rafinha! A linguiça tá na mão, viu? Dia dos Pais! Dia dos Pais, gente! Dia dos Pais! Também? Esse Rafa é uma figura. Oi, Leica, por favor, né? Eu vou pegar aí, já faz uma janta. Peraí, É pra nós, é pra nós. Aí, Marquinhos. Ei, Filipinho! Aê! A Filipinho, parabéns! Ô, Aí, Filipão, hein? Filipinho, hein? Pai do ano! O próximo é o André Martins, hein? Eu acho.